TMTV apresenta Mundo Criativo. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Carlos Nepomuceno, muito obrigado pela sua vida no mundo criativo. E eu queria começar de frente para trás, né, do futuro. Você fala muito sobre futurismo, como é que ele pode se aplicar na vida das pessoas? Nós temos um mundo que foi ótimo, nos trouxe até aqui, mas ele bateu no muro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, isso não aconteceu em outras épocas? Aconteceu de maneira diferente. O que tem de tão diferente agora é essencialmente a tecnologia, o mundo digital? Não, o que acontece é o seguinte, a gente tem uma escola de futurismo que nós temos a seguinte lógica. O fator causante da mudança é o aumento populacional. Você está falando desse rompimento? Não, o aumento populacional. Sim. Que acontece ao longo dos anos, dos milênios, que vem crescendo. Nós tivemos, pela primeira vez na história humana, nós tivemos um salto de 1 para 7 bilhões e 200 anos. Tá. O Brasil, de 1900 tinha 30 e nós estamos hoje 210. Então nós crescemos 7 vezes em 120 anos. Tá. Então, o que acontece? Toda a sociedade está estruturada por uma complexidade demográfica. Aumentou a complexidade demográfica, você começa a não resolver problema. Quais são os sintomas, né? Pô, um processo na justiça que demora 10 anos ou 20, aumento demográfico. Uma operação... Não, mas eu vou te interromper. Sem querer interromper. Pode interromper. O processo da justiça, quando você para pensar, se você tem um aumento demográfico, você pode ter um aumento da estrutura. Você pode ter aumento da estrutura do judiciário. Isso talvez não esteja ligado numa outro tipo de morosidade. Eu acho assim, o Brasil vive essa crise demográfica. Então o que acontece? O modelo que foi estruturado, existe um problema conjuntural e que poderia ter várias coisas a melhorar. E aí eu concordo contigo. Sim. Mas existe um problema estrutural que é de tamanho. Se você pegar o número de processos que você tem hoje em 2019, se a gente fosse, dentro dessa lógica, contratar o número de juízes que precisa, o número de escrivãos que precisa, etc, etc, e o negócio ia ser tão caro, então exatamente essa... ia ser tão gigante que ia ser talvez até inviável. Até... Exatamente, então o limite é esse. Você aumentou a população, você precisa de uma nova maneira de resolver o novo problema. E aí você tem a crise. É a crise na saúde, é a crise na educação, é a crise na justiça, é a crise no saneamento. Você precisa agora inventar uma forma completamente diferente para resolver o problema. E aí a gente então entra com a nova civilização. A nova civilização está apontando as primeiras saídas que nos permite enxergar qual é a perspectiva que a gente tem para frente. Mas eu acredito que também a cultura por exemplo, estou citando o exemplo, como você citou isso claramente, a questão dos processos, né, do número de processos, a cultura de se entrar na justiça hoje é muito maior do que se entrava. Você tem esse comparativo de proporcionalmente tamanho da população e número de processos? Falando assim, é uma questão orgânica. O crescimento vai ser assim, a velocidade vai ser assim. Porque os conflitos nós vamos estar com 10 bilhões por quanto tempo? 2050. Então, isso vai acontecer. Então, os conflitos ficam mais... O acesso até a própria tecnologia ou a questão dessa cultura, você consegue ter um número maior, você acaba tendo um número maior de processos. Então, nessa questão aí, talvez seja um novo momento até de relacionamento entre as pessoas, de se resolver sem precisar da justiça, porque se a justiça entra na justiça, é a conversa que a gente tem, é tão morosa, né? Acaba sendo tão morosa, você prefere um amigável, né? Um acordo amigável, do que você ter que entrar na justiça. Então talvez isso seja até o reflexo. Você tem a inteligência artificial, você tem o que a gente pode chamar de arbitragem, né? Você ter pessoas, você ter assim, plataformas em que você tem arbitragem, quer dizer, eu e você vamos mediação fazer... a mediação. Eu e você vamos fazer um negócio, em vez da gente dizer, se a gente se desentender, nós vamos jogar para uma plataforma tipo uberizada e que vão ter pessoas que vão decidir pela gente. E a gente acata o que as pessoas decidirem. Serão escolhidas pessoas a critério da plataforma, independentes, que vão ouvir o que você falou, que ouviu o que eu falei, e vão tomar uma decisão e a gente acata. Tem se falado muito isso, nesse conceito. Como ele se aplica
numa comunicação, como ele se aplica num processo educacional. Você tem como explicar isso? O grande diferencial da uberização é que eu estabeleço uma relação entre motorista e passageiro de estrelinha. Toda a diferença é essa. No momento que eu dou estrelinha para o passageiro e no momento que o passageiro dá estrelinha para o motorista, eu, na verdade, estou criando uma bolsa de valores. Então, eu subo ou desço na bolsa de valores. Quanto melhor eu atender, mais eu subo, e quanto menor eu atender, mais eu subo. Qual é a grande importância disso? Com isso, eu mato o gerente. Eu não preciso de um gerente para dizer quem é bom e quem é ruim. Eu não preciso de um gerente para promover ninguém, nem admitir, nem demitir. E aí eu consigo, como é o caso do Uber, ter milhões de motoristas com nenhum gerente. A uberização da educação seria plataformas em que o estudante entra com um problema, ele tem que entrar com um problema, a plataforma perguntar qual é o seu problema. Se ele não tiver um problema, sim, ele não tem condição de estudar. Entendi. Ele joga o problema na rede. Ele tem um problema dele, que ele tem que resolver. Energia solar. Eu sou uma pessoa que tenho como problema energia solar para baixa, para residências de pouca gente. Sim. Então ele vai, vou estudar isso. Ok. Aí ele entra na plataforma e fala assim, o que tem aí para me ajudar? Aí ele vai dar estrelinha no que ele preferir. Aí ele vai dar estrelinha. Aí quando o cara que vem atrás dele, eu quero estudar energia solar. Olha, o cara que estudou antes, viu isso, gostou daquilo, esse cara, você pode perguntar para ele. Mas isso não se aplica, por exemplo, ao ensino básico, médio, universitário? O ensino fundamental, que é a criançada, ela terá um espaço, digamos, presencial de alguma maneira, mas esse garoto tem que ser preparado para que ele viva nesse mundo. Sim. E o garoto está sendo preparado e formatado, principalmente, porque tem uma coisa, Sérgio, que é importante, é o seguinte, a escola, o conteúdo da escola, os professores vão ficar meio chocados, mas o que eu vou dizer é o que eu penso. O conteúdo da escola é menos importante do que a formatação que a escola faz. O aluno entra num lugar específico, num horário específico, numa turma específica, e tem um professor que diz para ele o que é certo e o que é errado. Okay. Esse mundo é das empresas que nós temos hoje. Local, hora, professor dizendo, né, o que ele vai ter. Então, e horário. Essa é a formatação. As novas empresas, você não tem hora, você não tem local, você não tem um chefe dizendo o que você tem que fazer. Então você tem que ser formatado para viver num mundo que você tem que aprender sozinho o tempo todo. Por exemplo, vamos pegar o território ocupado da nova civilização, que é o Uber. O Uber fala, você agora é o Uber. Se vira. Você vislumbra não ter mais escola? Vislumbro. Então haveria ambientes educacionais, é essa que é a ideia? A escola, né? Quer dizer, o conceito de escola está muito marcado pelo modelo atual, né? A gente tem que preparar, por exemplo, na cabeça de um jovem hoje, é um absurdo ele imaginar que ele tem que sair de casa para ouvir o professor falar que ele poderia estar ouvindo no YouTube. Ele fala, por que eu estou fazendo isso? As escolas vão continuar existindo dentro do seu ponto de vista, mas tem que ser de um outro modelo. A escola é uma ferramenta. Eu diria, educação é eterna. O ambiente educacional terá que existir. Sim. Porque a gente não nasce sabendo, a gente tem que aprender. Só que esse ambiente educacional que a gente vai criar, que hoje a gente chama de escola, né, é um ambiente educacional que tem que preparar o jovem, o adulto, as pessoas, para viver nesse mundo uberizado. E a educação hoje, ela prepara as pessoas para viver nas atuais empresas, que faz sentido. Só que para esse jovem competir nesse novo mercado, cada vez mais empresas não querem mais certificado. Para a gente concluir, meu querido Mepô, o empoderamento do indivíduo, né, com essas novas tecnologias, o que você tem a falar sobre isso? Não, o que acontece é o seguinte, o Sapiens é obrigado a descentralizar o poder. Por quê? Porque é a única maneira sustentável de lidar com a complexidade. Eu faço uma metáfora simples, que é o seguinte, a mãe tem um filho e ganha trigêmeos. O filho primeiro é todo mimadinho, comidinha na boca, mamãe veste, mamãe amarra o sapatinho. Botou mais 3 em casa, vai chegar, galera, se vira aí, come aí, se veste aí que nós estamos saindo. Porque é óbvio, a mãe não tem condição de atender um filho da mesma
4 filhos da mesma maneira que um. Então o que você faz? Responsabiliza. Então por que tem que empoderar o indivíduo? Foi o que aconteceu depois da Idade Média. Você tem que responsabilizar. A comparação de um escravo para um cara de carteira assinada, o escravo não escolhia nada. O cara de carteira assinada escolhe o que ele vai comer, onde ele vai morar, onde ele vai estudar. Então você te responsabilizou. Então nós estamos num novo ciclo de responsabilização. Certo. E se não tivesse responsabilização, não é sustentável. Como é que a gente faz para encontrar você e como as pessoas fazem para te encontrar? Convido você a participar dessa escola, se chama Escola de Futurismo Competitivo Bimodático, Escola de Futurismo Competitivo, me manda um zap, 21 99608 6422, repetir, 21 99608 6422. Espero que vocês tenham gostado e façam um belo exercício de futurologia, né, de futurismo, né? Isso. Para que a gente aprenda a conviver e viver nesses novos tempos. Muitos desafios pela frente. Muito obrigado e até o próximo Mundo Criativo. Mundo Criativo. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.